Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, não é verdade? Já tem um bom tempo que eu não gravo aqui para o canal, mas hoje é uma terça-feira à tarde, daqui a pouco estarei indo à igreja e eu resolvi gravar um vídeo rápido aqui para vocês para relatar para vocês, e com certeza vocês já sabem, vocês estão vendo, que muitas coisas que têm acontecido de modo geral no meio evangélico, nas igrejas, isso me incomoda bastante. Eu acredito que se isso me incomoda, deve incomodar outras pessoas também, talvez você. Caso não te incomode, fica um ponto de interrogação para que você reflita sobre tais acontecimentos. É muito comum hoje em dia você abrir uma rede social e você ver tantos escândalos acontecendo dentro de tantas igrejas, tanta gente falando em nome de Deus, tantas pessoas com diversos tipos de entendimentos que são completamente diferentes, que se divergem. E essas pessoas, todas elas se dizem de Deus, falam em nome de Deus. Aí muitas mostram tantas coisas, aí no final das contas você não sabe em quem você acredita, você não sabe quem está com a verdade, porque um diz uma coisa, outro diz outra. E para quem fica ali no meio, para quem é igreja, para quem vai à igreja, fica numa situação muito difícil. E no final das contas você não sabe nem mais, talvez, em quem acreditar ou quem está com a verdade. E acontece que muitas dessas pessoas que têm um coração sincero, que têm o desejo de ir à igreja, de buscarem a Deus, de conhecerem a palavra de Deus, acabam deixando de ir à igreja por conta de tais acontecimentos. Aí você vai ver diversos líderes falando que não, essas pessoas que não vão à igreja já estão condenadas, essas pessoas que não vão à igreja estão erradas, estão em pecado. Mas são esses próprios líderes e muitos membros também que estão afastando determinadas pessoas de ir à igreja. Aí outra pessoa se levanta e diz: não, mas você tem que ir para a igreja para olhar para Jesus e não olhar para o homem. Mas é impossível vocês estar em tais lugares e ver tal situação e continuar ali sem fazer nada. Principalmente se você já tem algum conhecimento de Deus, de Jesus, do Evangelho. Quanto mais conhecimento você vai tendo de Deus, de Jesus, do Evangelho, da Bíblia, mais distante você vai ficando de determinados lugares. Por isso que esses dias, na semana passada, nós falamos lá na igreja que se você está numa igreja saudável, cara, agradeça muito a Deus por isso. Se você tem líderes saudáveis, homens de Deus piedosos, pessoas boas, pessoas idôneas, o que é isso? É um teólogo? É uma pessoa letrada? É uma pessoa influente? É uma pessoa que tem uma rede social grande? Não, porque isso no final das contas não quer dizer nada. É uma pessoa que você percebe que ela tem um coração sincero, um coração puro, um desejo genuíno de crescer em conhecimento na palavra de Deus, crescer em Deus, de ajudar o próximo, de ter a vida transformada, porque no final das contas é uma frase que diz o seguinte: é um mendigo ou um faminto informando a outro faminto ou a outro mendigo, onde que tem pão. Isso que é a vida cristã. Você diz: olha, eu encontrei o pão da vida, então vamos para lá. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, se você está num ambiente saudável, que as pessoas expõem a palavra de Deus, que não acontecem bizarrices, você precisa muito agradecer a Deus. Agora, se essa não é a sua realidade, eu quero compartilhar com vocês
aqui é um pouco das coisas que eu vejo que me fazem entristecer. É o que o profeta diz: por esta causa choro eu. Quando a gente vê as coisas que estão acontecendo, a gente se lamenta, a gente chora, a gente se entristece, a gente fica indignado, não somente pelos falsos profetas. Porque a Bíblia já diz que esses homens viriam, esses homens estariam presentes. Então, a tristeza e a indignação, pelo menos da minha parte, não é por conta desses falsos profetas, falsos homens de Deus, falsas mulheres de Deus. Não é por essas pessoas. Também por eles, mas bem menos. É pelas pessoas que estão sendo enganadas. Pelas pessoas que estão com seus olhos fechados para tal realidade. Ou para pessoas que já se conformaram, dizendo: é assim mesmo. As coisas são dessa forma, sempre foram dessa forma, sempre aconteceram dessa maneira, e acabam se conformando. Mas Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas. Não cegou os olhos. As pessoas estão vendo, mas não enxergam. Ele cegou o quê? Cegou o entendimento. Essas pessoas não têm mais entendimento, não têm mais discernimento, estão cegas de entendimento, não conseguem refletir e falar: olha, tem alguma coisa errada. Olha, eu estou aqui nesse ambiente, ou estou vendo essa situação e analisando através do entendimento que Deus nos dá. Por isso nós somos diferentes de animais, porque a gente raciocina, porque a gente pensa, porque a gente tem entendimento. Aí você diz: tem algo errado acontecendo. E isso de errado que está acontecendo não pode acontecer e continuar acontecendo. E falta em nós essa reflexão e esse entendimento. Então, é importante todos os dias pedirmos a Deus que abra o nosso entendimento, que abra os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, os nossos olhos do entendimento, para que a gente entenda que essas coisas que acontecem não são de Deus. E é um dom do Espírito Santo pedirmos a Ele que nos dê discernimento. É o que tem faltado. Então acontecem coisas bizarras, coisas estranhas, pessoas aparecem aqui e acolá falando em nome de Deus com tantas coisas que não fazem o menor sentido. E o que a gente precisa ter? Discernimento, para sabermos se é de Deus ou não é. Então, quando nós temos entendimento, quando nós temos discernimento, quando nós buscamos conhecimento, nós não somos presas fáceis para tais enganadores. Então, no vídeo de hoje, eu quero te incentivar a buscar conhecimento para que você, por si só, com a palavra de Deus, com a Bíblia nas mãos, com o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, você tenha discernimento se tais coisas são de Deus ou não. E que o próprio Espírito Santo possa guiar a sua vida, porque Paulo ele diz que quem é de Deus, quem é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. E se você tem o Espírito Santo no seu coração, ele não vai te deixar enganado. Ele não permite que você fique enganado, que você seja enganado por nada nem ninguém, independente da sua religião. Porque aqui eu não quero falar somente para evangélicos, porque os evangélicos, os cristãos, os protestantes, ou seja qual for a religião, não são donos de Deus, não são donos da Bíblia, não são donos da verdade, não são donos do Evangelho. E para terminar, eu quero ler com vocês o que Jesus disse lá em João 5:39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que
que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. E é com este versículo que eu quero terminar. Numa outra versão diz: examinai as Escrituras, porque cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas e é ela que testifica de mim ao meu respeito. Então examine as Escrituras, não apenas leia, mas examine, estude, vá a fundo, aprenda, para que você não seja enganado, para que você não fique ou seja ou esteja sendo enganado por quaisquer pessoas que sejam, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima.